E aí pessoal, beleza? Bora continuar? Aula 8, segundo procedimento especial do dia, ação de dissolução parcial de sociedade, certo? Ação de dissolução parcial da sociedade está lá entre os artigos 599 e 609 do CPC. Regra básica: a ação de dissolução parcial de uma sociedade pressupõe a existência de uma sociedade. Certo? Sociedade, vocês ainda não viram direito empresarial, né? Ou quem já viu, sabe que a sociedade é quando né? No nosso caso, que precisa de mais de uma pessoa, porque não admite a dissolução de uma sociedade é unipessoal, de uma pessoa só, né? Muito embora ela possa existir no ordenamento jurídico, pressupõe a existência de duas ou mais pessoas, né, que se reuniram entre si para um fim colimado, né, através de uma sociedade. Olha só, essa sociedade não tem que durar para sempre, certo? Há situações, né, que permitem, né, ao sócio o quê? Se retirar da empresa. Há situações que permitem, por exemplo, né, o ingresso ou não ingresso dos herdeiros de um sócio falecido na empresa, né? Há situações em que o sócio deve ser excluído da empresa. Então, para essas situações é que existe o quê? A ação de dissolução parcial da sociedade. Beleza? Então tá lá no artigo 1218, né, do Código Civil, né, que fala o quê? É, desculpa, tá? 1218, né? Ele é do código anterior, tá? Ele fala o quê? Que continuariam em vigor, né? Continuam em vigor até serem incorporados em leis especiais os procedimentos regulados pelo Código de 39, que diz respeito ao quê? A dissolução e a liquidação das sociedades. Então, no nosso código atual, e eu infelizmente faço parte dessa geração que houve essa transição de códigos, né? Nosso procedimento só está lá no capítulo 5º, título 3, livro 1 da parte especial, né? Procedimento especial para a ação de dissolução parcial de sociedade deve ser observado quando não houver concordância entre os sócios relativamente o quê? A dissolução. Ou seja, quando alguém quer sair, quando alguém descobre que o outro está passando a mão, né? Quando um sócio morre e o outro não quer que os herdeiros assumam, né? Ou quando um sócio morre e os herdeiros querem entrar para a sociedade e o outro sócio remanescente não quer deixar. Então, quando não houver concordância entre os sócios, é previsto o procedimento especial da dissolução, certo? Então, há situações em que não há concordância, permite, e há situações em que se admite, né? Deve ocorrer a intervenção judicial para o quê? Para o desfazimento desse vínculo societário. Beleza? Então, lá no artigo 599, a ação pode ter objeto, visando o quê? A resolução social resolução da sociedade empresária, né? Contratual ou simples em relação ao sócio falecido, excluído ou que exerceu o seu direito de retirada ou recesso. B. A apuração dos haveres do sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso. Ou C. Somente a resolução ou apuração de haveres, né? Lembrando que essa apuração de haveres é a apuração, né, do que aquele sócio deveria integralizar na empresa e do que eventualmente ele vai receber com a sua saída. Beleza? Tranquilo? Esse procedimento do CPC exclui-se, né, as sociedades anônimas de capital aberto e as sociedades em comanditas por ações. Não vou falar o que é essa sociedade por hora, porque senão vai travar a mente de vocês vão ver lá no direito empresarial, né? Mas esse procedimento especial previsto no CPC exclui-se a sociedade anônima, certo? E a sociedade de comanditas por ações. Beleza? Tranquilo.
Então vamos lá, quem que é parte legítima para poder propor a ação, né, de dissolução parcial da sociedade? Está lá no artigo 600, né? A ação pode ser proposta, são 6 incisos, nós vamos ler todos, né? O espólio, pelo espólio do sócio falecido, quando a totalidade dos sucessores não ingressar na sociedade, ou seja, o sócio morreu, os sucessores, os herdeiros, representados pelo inventariante, querem adentrar e os sócios que ficaram não deixam. 2. Pelos sucessores após concluída a partilha do sócio falecido, o procedimento de inventário já ocorreu, já partilhou, de modo que cada herdeiro ficou com a cota parte daquela sociedade. Cada herdeiro pode buscar o seu direito de entrada na devida sociedade. 3. Pela sociedade, no caso, se os sócios sobreviventes não admitirem o ingresso do espólio ou dos sucessores dos falecidos na sociedade, quando esse direito decorrer do contrato social, gente, parênteses, contrato social é o documento que tem as regras, né, da sociedade, certo? Então, se tiver a previsão lá de proibição dos herdeiros, da entrada de herdeiros no caso de falecimento de um sócio, vai ter que resolver a sociedade em relação a esse sócio, vai ter que ser paga a parte, né, eventualmente que tiver para esses herdeiros, beleza? 4. Pelo sócio que exerceu seu direito de retirada ou recesso, se não tiver sido providenciada pelos demais sócios, a alteração contratual consensual formalizando o desligamento depois de transcorridos 10 dias do exercício do direito. Olha só, direito de retirada ou recesso. O sócio tem direito de se afastar da sociedade. E ele pode buscar isso de forma consensual. Ele faz um documento informando que a partir daquele dia não tem interesse em continuar na sociedade. Essa formalização tem que ser buscada via alteração do contrato social. Se não for buscada pelo sócio administrador, pelos sócios da empresa que estão na ativa, o que acontece? Esse sócio que exerceu seu direito de retirada, ele pode manejar a ação para poder formalizar essa retirada dele da empresa. Beleza? 5. Pela sociedade nos casos em que a lei não autoriza a exclusão extrajudicial. E 6. Pelo sócio excluído. Lembrando que o sócio excluído é aquele que comete alguma falta grave, comete algum crime, de modo que ele foi afastado da sociedade. Nesse caso, para ele fazer uso dessa ação, ele vai buscar somente o quê? A apuração de haveres, né? Se ele for ajuizar essa ação aqui, ele não vai buscar o reingresso na sociedade, certo? Ele vai buscar o quê? A apuração de haveres. Beleza, gente? Tranquilo? Qual que é a competência para poder ajuizar essa ação de dissolução? Competência territorial, né? Competência territorial se não for do local da sociedade, né? Ou responsável para poder se ajuizar essa ação. Esse foro, né, está lá no artigo 53, inciso 3, a linha A do Código de Processo Civil. Petição inicial, né, deverá conter os requisitos sempre do artigo 319 e 320, né, além dos específicos. No nosso caso aqui é do 599, parágrafo 1º. Contrato social, eventuais alterações, né, que tiverem, né, a fim de facilitar a apreciação do juiz. Valor da causa, importante o valor da causa. O valor da causa vai ser o valor da cota parte do sócio. Vai ser o valor da cota parte do sócio que se retirou, que faleceu, né, ou que foi excluído. Petição inicial instruída, cognição preliminar, né? Vai citar quem? Quem que é a parte passiva? Gente, poderá ser os sócios da sociedade, poderá ser a sociedade, né? Vai depender de quem ajuizou a ação conforme o rol do artigo 600. Então, legitimado passivo, se a gente é herdeiro, eu, você que está assistindo, nós somos herdeiros da sociedade. Tem um inventariante. Então a gente vai entrar com a ação contra a legitimado passivo, vai ser a sociedade. Agora, outro exemplo, suponho que eu e você somos sócios. E o terceiro sócio que era junto com nós morreu, os herdeiros querem entrar e nosso contrato social não admite.
que vai acontecer? Nós, sociedade, seremos legitimados ativo e será ajuizada a ação contra os herdeiros do sócio falecido. Beleza? Vai depender, no caso, né, de quem está de cada lado da ação. Feito isso, serão citados os requeridos, né, no prazo de 15 dias para concordar com o pedido de dissolução ou apresentar o quê? Contestação, conforme o artigo 601. Beleza? Aí tem que observar a situação de litisconsórcio, né, necessário entre a sociedade e o sócio. Toda vez que a ação for movida contra um sócio, né, especificamente, a sociedade deve figurar, né, a depender de um dos lados ali, né, na ação. Beleza? Tranquilo? Se houver concordância quanto ao pedido de dissolução, né, não há condenação de honorários advocatícios e eventuais custas serão rateadas na proporção, né, de que cada sócio tem na empresa lá, de acordo com o contrato social. Isso é interessante, beleza? Prazo para manifestação, contra manifestação, né, impugnação será de 15 dias, né? E ao final será proferida uma sentença. Antes disso, houve impugnação, houve necessidade de prova, houve necessidade de uma perícia contábil para apurar qual que é o capital ativo da sociedade, o que é o passivo, procedimento comum. Então, aplica-se as regras de procedimento comum, certo? Para ao final vir o quê? A sentença visando o quê? Dissolução, a liquidação ou a extinção. Beleza? Lembrando que a sentença o juiz poderá fixar 3 coisas. Ou a data deverá fixar o quê? 3 pontos. A data de resolução da sociedade, né? Eventual critério de apuração de haveres. Como é que vai ser? Definir os que tem saldo ou tem que apurar os haveres, por exemplo. Essa apuração de haveres vai ser definida depois que acabar a briga de mérito sobre continuar a sociedade ou não, né? Sobre afastar o sócio ou não. Aí vai ser apurado o quê? Os haveres, por exemplo, se o sócio tiver sido afastado. Por exemplo, se os herdeiros não puderem adentrar na sociedade. Então, o juiz define isso na sentença e nomeia um perito se for o caso, tá? Tá lá no artigo 604. Beleza? Tranquilo? Até a data da resolução, né? O ex-sócio, o espólio, o sucessor tem direito à participação nos lucros da sociedade. Depois que fixou a data de dissolução, né? Faz jus somente a eventual correção monetária, se houver. Tranquilo, gente? Beleza? Acompanhem lá o material, leiam, né? E aí, eventuais dúvidas, vocês me mandem, né? Mandem as dúvidas que eu responderei. Finalizamos a terceira parte da aula de hoje, né? Aula 8, né? Começamos com a ação de demarcação e divisão de terras particulares e finalizamos com a ação de dissolução parcial da sociedade. Obrigado, beijão a todos, fiquem com Deus e até breve na sala de aula.